O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praça. E disse-lhes muitas coisas na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não traz raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu em meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns aqui da comunidade já estão ouvindo essa leitura pela terceira vez, né? E já entende tudo de semeador e de semente. Jesus nos conta a parábola do semeador. Saiu o semeador a semear, e as sementes caíram
em terrenos muito diversos. Na Galileia, temos terrenos acidentados, com vales e com encostas. A parábola reproduz aquela situação agrícola. O semeador espalha sua semente aos quatro ventos. E assim se explica que uma parte caia no caminho, outra entre pedras, outra entre espinhos. O terreno onde cai a boa semente é o mundo inteiro. A boa semente. A semente sempre é boa. O terreno é que é diverso. A semente é a mesma. Então, o terreno onde cai a boa semente é o mundo inteiro e cada homem. Nós somos a terra para a semente divina. É Deus que se derrama em nossas almas. O fruto depende em boa parte do estado da terra aonde cai a semente. As palavras de Jesus mostram a responsabilidade de cada pessoa humana diante do que recebe. A responsabilidade de cada um diante da semente que acolhe ou que não acolhe. Escutar, compreender, acolher, numa atitude de corresponder à graça de Deus, ou ignorar, se esconder e procurar desculpas. Quais serão as nossas atitudes? Repito, escutar, compreender e acolher, ou ignorar, se esconder e procurar desculpas. O caminho é a terra pisada, endurecida. Quem anda por campo, por pasto de boi, né? Tem aquele caminho por onde todos passam. E o caminho, ele não cresce grama, não cresce mato, nada, né? É por onde se passa. E ali diz, é a terra pisada. Essa terra pisada, ela é dura. A semente não consegue penetrar na terra dura. São as almas dissipadas, vazias, completamente voltadas para o que é externo, incapazes de recolher os seus pensamentos e de guardar os sentidos. Não tem ordem nos seus afetos, vigiam um pouco os seus sentimentos, deixam a imaginação absorver-se em pensamentos inúteis. São também as almas sem cultivo algum, que nunca foram aradas, acostumadas a viver de costas para Deus. São corações duros, como esses velhos caminhos, continuamente transitados. Terreno pedregoso representa as almas superficiais. As primeiras, coração endurecido. As segundas, as almas superficiais, com pouca profundidade interior, inconstantes, incapazes de perseverar. Têm boas disposições e até recebem a graça com alegria, mas quando chega o momento de enfrentar as dificuldades, retrocedem. Não são capazes de empenhar-se sacrificadamente em cumprir os propósitos que um dia fizera. Estabelece propósitos que não os cumpre. Estabelecem novos propósitos e também não os cumprem.
e morrerão sem dar frutos. Os espinhos, o amor às riquezas, a ânsia desordenada de influência ou de poder, uma excessiva preocupação com o bem-estar e pelo conforto, são duros espinhos que impedem a união com Deus. Trata-se de almas obcecadas pelas coisas materiais, e aqui independe de ser pobre ou de ser rico. Temos pobres muito apegados e temos ricos desprendidos. Trata-se das almas, portanto, obcecadas a realidades materiais, envoltas numa avareza de fundo que leva a apreciar apenas o que se pode tocar. Os olhos que parecem ter ficado colados às coisas terrenas, mas também os olhos que por isso mesmo não sabem descobrir as realidades sobrenaturais. É como se estivessem cegos para o que verdadeiramente importa. E havia dito em outra homilia que necessariamente não somos o único tipo de solo. Conforme a nossa vida se desenvolve, podemos ter momentos de solos diferentes, ou dentro do mesmo momento que vivemos, podemos alternar muito as situações. Por último, a terra boa. É aquele que ouve a palavra, ele presta atenção e ela frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Deus espera que sejamos um terreno que acolha a graça e dê frutos. Que produzamos mais e melhores frutos, quanto maior for a nossa generosidade para com Deus. Deus espera que essa graça seja acolhida. E quanto mais vamos nos abrindo à graça, então mais os frutos serão maiores quantidades e maiores qualidades. Todos os homens terrenos são preparados para receber a graça. Qualquer que tenha sido a sua vida passada, independente de quais erros tenham cometido, todos estamos habilitados para receber a graça de Deus. O Senhor derrama-se na alma, na medida que a alma também se abre para acolher. E conforme a alma vai se dilatando e vai acolhendo mais e mais, Deus vai derramando a graça sobre essa pessoa e essa alma. Já que podemos pressupor que a graça de Deus nunca irá falhar, que a graça de Deus nunca deixará de ser concedida ao seu povo, o fruto só depende do homem que é livre para corresponder ou não corresponder. O fruto depende unicamente de cada pessoa. Mesmo onde a terra é boa, há muita diferença entre um tipo de terra boa e outro tipo de terra boa. Tanto que em alguns dão 100, outros dão 30, outros dão 60. Podeis ver que a culpa não é do lavrador, não é do semeador, nem a culpa é da semente.
mas da terra que a recebe. E não é por causa da natureza, mas da disposição da vontade. Tudo vai resultar na vontade. Eu quero determinar minha vontade para ser totalmente acolhedor de Deus? Ou eu quero determinar minha vontade para tentar uma adequação entre os meus planos, os planos de Deus, e tentar ali, ou eu não tenho disposição alguma para os planos de Deus? Por isso, a disposição da vontade é o que eu quero, vai determinar a abertura para Deus e vai determinar os frutos que produziremos. Talvez alguns possam perceber, anos atrás, uma vida mais fechada para si mesmo, e hoje uma vida mais disponível ao serviço, atenta ao próximo. E o que foi diferente? A forma como se envolveu com as coisas de Deus. Examinemos hoje na oração se correspondemos às graças que o Senhor nos vai dando. Examinemos se aplicamos o exame particular, um olhar atento sobre uma ou outra realidade, a essas mais raízes da alma que impedem o crescimento da boa semente. Examinemos se limpamos as ervas daninhas mediante a confissão frequente. Examinemos se fomentamos os atos de contrição que preparam tão bem a alma para receber as inspirações de Deus. Não podemos conformar-nos com o que fazemos no nosso serviço a Deus. Mesmo aquele que já se doa, mesmo aquele que já se encontra aberto à ação da graça de Deus, nunca pode se conformar, achando que eu já estou aberto suficientemente, Deus já age suficientemente na minha vida. Nunca podemos ter esse pensamento. A semelhança de um artista que não fica satisfeito com o quadro ou a estátua que sai de suas mãos. Todos olham e dizem: é uma maravilha, mas ele pensa: não é bem isto, eu quereria mais. E esse querer mais de nós mesmos deveria estar presente permanentemente em nossa vida. Nunca pensar, já fazemos muito, mas pensar, ainda estou distante do que poderia ser. Louvarmos a Deus pelo caminho feito, mas reconhecer que o caminho que se encontra a ser percorrido ainda é muito maior do que o caminho que já foi percorrido. Portanto, nunca nos conformarmos com os poucos atos de generosidade que tivermos. Que nossa alma permaneça inquieta, desejando sempre se dispor mais e mais para Deus. Assim seja.